Eu tenho certeza que você está pensando o seguinte: que isso, hein, Tiagão? Você por aqui? De novo? Família, porque o dia foi bem agitado, né? Muito conteúdo, muita resenha pra gente trocar uma ideia por aqui. Tô aqui novamente. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, 10h52 da noite. Boa noite. Vamos encerrar aqui essa segunda-feira. Vamos ver se eu consigo postar esse vídeo ainda nessa segunda. Mas esse vídeo aqui também tem muita resenha. Eu estava acompanhando um vídeo de um scout, um analista, eu acho, dessa parte tática do jogo, muito interessante para a gente reagir aqui juntos, né? A gente fala muito do trabalho do Diniz, saidinha, insistências, mas tem trabalho, tem análise, né? De olhar ali pro adversário, né? Mas coisas que a gente acaba não percebendo, não tendo esse olhar, e esse vídeo aqui é bem interessante para a gente, né, destacar também o trabalho do Fernando Diniz, que observou, que analisou alguns comportamentos táticos do Felipe Luiz. Família vascaína, você vai gostar. Se você não acompanhou, é claro, no canal Futebol Máximo. Eu acho que é isso. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Mas tem aqui algumas informações sobre o Tietê, GB, o titular, quem vai jogar no lugar do Ryan, informação do canal Atenção Vascaínos, e uma notícia também sobre o Ryan. Poxa, mas a gente já sabia, né, que isso ia acontecer. O tempo do Ryan com a camisa do Vasco tá acabando, família vascaína. É o que parece. Em janeiro do ano que vem, provavelmente já vai estar na Europa. Além disso, vamos trazer aqui também um corte, né, dos torcedores do Bahia repercutindo os desfalques do Vasco, né? Tanto o Ryan quanto o Robert Renan também, eles vão acrescentar aqui na nossa resenha. Então chega aí, que tem papo, tem conversa nesse vídeo. Mas antes, aquela moral, tá chegando por aqui agora? Se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Você que é novo por aqui, de repente você pergunta, né? Poxa, Thiago, por que o nome do teu canal é Vasco em Família? Maior tempão, né? Que eu não gravo aqui com essa camisa. É por causa dessa rapaziada aqui, ó. Meu primo começou o canal comigo, tio, primo, pai, Thiagão, calvo já no desenho, meu avô. É isso, ainda tem a minha avó, né? Que também era muito, mas muito fanática pelo Vasco. Tem memórias assim com a minha avó. Jogo contra o Real Madrid, quartas de final lá do Brasileiro com Vitória. Lembra do Fábio Costa, Leandro? Eu lembro desse jogo. Era muita coisa. Minha avó também era fanática, mas faleceu no ano que o Vasco caiu pela primeira vez, ali em 2008. É por isso que o Tiagão tem um canal chamado Vasco em Família. Além disso, ganhei uma família gigantesca agora com o canal. A gente está chegando aí perto da marca de 70 mil inscritos. Vamos junto, vamos seguir aqui a nossa resenha. Tá aí informação do Lancenet. Olha, Vasco tem 2 jogadores que se aproximam do retorno aos gramados. Tietê e GB avançam na recuperação e se aproximam de voltar à equipe. Ambos seguem em fase de transição física no CT Moacir Barbosa e já realizam atividades no campo. Tá aí, show de bola. A gente sabe que o Tietê é um jogador que nesse momento, né, o Diniz vai utilizar mais que o GB, mas a gente tem que entender, né, até pegando, comparando com alguns jogadores, né, o próprio Gabriel Peck, que demorou um pouco para atingir um protagonismo no Vasco, o próprio Ryan também, assim vai ser com o GB, se Deus quiser. Um jogador, um centroavante que é totalmente, né, diferente do Verratti, é um centroavante que pode até exercer a função de meia. Um outro dia eu trouxe aqui uma análise sobre ele, né, mostrando alguns lances dele no Sub-20, e realmente sabe, né, tabelar, botar na cara do gol. Então é um jogador que eu espero também que possa nos ajudar aí futuramente. E o Tietê hoje é uma realidade, inclusive é titular do Vasco, mas eu vou torcer muito para essa dupla de volantes aí, cara, eles jogarem bem, para eles darem certo, porque até um amigo comentou isso agora no nosso vídeo, né? Poxa, Thiago, você não acha que essa dupla aí é a ideal para ser titular do Vasco? Hugo Moura e Barros, o time fica mais protegido? Então, nesse tipo de jogo, tipo Botafogo e Flamengo, beleza, é uma possibilidade. O time realmente sustenta e tem espaço para jogar, porque geralmente, né, vai ter mais posse, e aí pressiona, então o Vasco consegue, né, atacar o espaço e tudo mais, criar alternativas para que o Vasco também possa ser criativo e não somente se defender. Agora, quando você pega um jogo como foi contra o Ceará, que aí é um contexto totalmente diferente, é o time lá atrás da linha da bola e buscando os contra-ataques. E aí você precisa de mais criatividade no meio-campo. Então, vamos ver como o Vasco vai se sair nesse tipo de jogo. Nem acho que vai ser o caso, né, contra o Bahia, porque é um time que, vamos dizer, que é mais equilibrado. Vai se defender, ao mesmo tempo também vai buscar o ataque, porque tem jogadores de qualidade, né? O time titular do Bahia
não permite isso, né? Jean Lucas, Azevedo e Everton Ribeiro no meio campo. Não joga ali com, né, 2 volantes de pegada, então acho que vai ser um jogo equilibrado, e aí eu acho que esse meio campo do Vasco, né, pode ser sim importante nessa relação de proteger mais a defesa. Mas vamos torcer aqui para que eles possam retornar o mais rápido possível. Família, tava vendo essa matéria aqui também, sobre o Robert Renan, tá aqui, ó. Ao sofrer um choque de cabeça, Robert Renan disse que nem sabia onde estava. Cara, situação complicada, né? Ainda bem que o médico não deixou ele retornar, porque senão poderia agravar. A gente vai falar muito do Robert Renan na sequência desse vídeo, né? Nesse react que a gente vai fazer aqui sobre essa parte tática, e também os torcedores do Bahia, né, que destacaram essa ausência desse confronto na quarta-feira. Família, vamos reagir aqui e depois a gente destaca essas informações aí sobre a venda do Ryan, o jogador que vai ser titular no lugar dele, e a galera aí do Bahia também comentando sobre esses desfalques. Olha só. Vai pressionar o Rossi, mas ele vai pressionar sem fechar a linha de passe pro Léo Ortiz. Então isso vai fazer ele correr à toa. Quando ele conseguir encurtar o espaço, o Rossi vai tocar a bola, e olha só o Felipe Coutinho se frustrando com a forma que o Verratti correu. Olha aí, olha lá, a reação dele, tá vendo? Ele, ai meu Deus do céu, não acredito. O Verratti já não tem essa característica de ficar correndo, pressionando muito, essa intensidade, e agora vai voltar a bola pro goleiro. E aí o Coutinho já levanta o braço e fala: pera aí que você tá pressionando errado. E ele vai instruir o Verratti a pressionar também, fechando a linha de passe pro Ortiz, e ele vai fazer um gesto com a mão pro Verratti correr numa trajetória que marque os dois ao mesmo tempo. Olha só, olha o gesto que ele faz agora, ó. Corre assim, olha, corre assim. Aí se o Verratti vem e agora, fazendo da maneira certa, ele marca a linha de passe junto, ao mesmo tempo que ele encurta o espaço do goleiro, aí sim ele tá incomodando e forçando uma bola longa, que muitas vezes a zaga do Vasco vai ser favorita pra ganhar essa disputa. É esse tipo de detalhe, entre outras coisas, que os times estudam o adversário nas vésperas da partida pra saber a melhor forma de se comportar no momento do jogo. A gente trabalhou muito durante a semana pra tentar jogar contra o Flamengo. Se você quiser entender por conta própria quais são as dinâmicas que o técnico armou para as equipes dentro de campo, ativa o sininho de notificação e acompanha todos os nossos vídeos, independente do seu time. Você vai pegar uma visão de jogo maneira. Por exemplo, você reparou que o Vasco preparou uma saída de bola contra o Flamengo para explorar a principal força que o time tem ali pela direita: a força e a explosão do Paulo Henrique. Essa saída de bola tem uma ideia que lá dentro de campo ela é executada com uma diferença ou outra por causa do fator humano, imprevisível lá como eles vão se comportar dentro de campo. Mas a ideia por trás era essa daqui, ó. Um esboço rápido e simples vai dar pra entender, olha só. A ideia era os zagueiros baixarem pra atrair a marcação dos atacantes, 2 caras recuavam aqui na entrada da área pra atrair os volantes do Flamengo. Aí pra esse meia não ficar com muito espaço, o Cebolinha acabava perseguindo um pouco ele, ou ficava na dúvida entre marcar os dois. E uma coisa que parece até que o Vasco já sabia que ia acontecer é que o Ayrton Lucas faria perseguições bem longas atrás do Paulo Henrique. Então quando a bola chegasse nele, o Verratti segurando esses caras aqui lá no ataque ia garantir que tivesse um espaço legal pro Paulo Henrique usar todo o vigor físico dele pra atacar as costas do Ayrton Lucas, no embate físico individual. Aí é aquilo, né? A ideia que eu interpretei foi mais ou menos essa. E aí lá dentro de campo você vai rolando com uma diferença ou outra, porque com a bola lá em jogo não dá pra executar tudo certinho, planejadinho do jeito que era. Por exemplo, nessa daqui... Família, mas assim, como é engraçado, né, que você tem que adaptar as tuas estratégias às características dos jogadores. Porque assim, ele tá falando aí do Ayrton Lucas buscar, né, um PH. Poxa, imagino isso porque o Ayrton Lucas tem muita força também, é muito rápido. De repente, se fosse ali o Alexandro, não faria isso, né? Ficaria mais postado, porque já não tem mais esse vigor todo, já é um lateral mais experiente para ficar fazendo esse ir e vir, buscar lá, fazer uma cobertura, correr atrás do PH, ia ter mais dificuldade. Mas são essas dinâmicas assim que são interessantes. Vamos acompanhar aqui. Acho que é o Hugo Moura ali que vai fazer de zagueiro, ó, pra atrair a marcação, só que o Léo Jardim já dá o passe antes de atrair qualquer marcação de qualquer atacante do Flamengo. Então a bola chega lá na lateral pra um cara que nesse momento específico tá improvisado, e o Carrascal tá em cima dele aqui, ó, dificulta um pouco essa saída de bola, que também não foi perfeitamente executada, mas você percebe que a ideia é o quê? O embate físico do Paulo Henrique contra Ayrton Lucas. Nesse caso específico, os volantes do Flamengo estão aqui, não foram atraídos tanto lá pra perto do gol do Vasco. E aí o Vasco consegue atacar porque vira essa bola e ataca esse outro corredor. Aqui o Coutinho foi muito esperto, ele usa o corpo pra impedir que o Royal consiga disputar essa bola com qualidade, e é um corta-luz pro Nuno, e o Nuno desperdiça feio esse ataque aqui, né? Verdade. É só dar essa bola ou no Coutinho ou no Verratti, mas parece que, por conhecer o companheiro, sabe que o Verratti prefere muito mais bola pelo alto pra cabecear, aí eu acho que isso induziu o Nuno a tomar uma atitude errada, e ele tentou levantar uma bola que foi completamente torta, ele desperdiçou um ataque perigosíssimo aqui. Mas a ideia da saída de bola era mais ou menos essa, daqui a pouco vai acontecer de um jeito mais redondinho. Mas tava bem clara a intenção de explorar aqui o Paulo Henrique já atrás da linha média, à frente do Cebolinha ali, principalmente. Aqui, família, só um detalhe importante, né? A gente, como é vascaíno e acompanha os jogadores e tudo mais,
Viu quem virou essa bola aqui agora, que ele vai destacar? É o Robert Renan. Foi o que eu comentei com vocês no último vídeo. Vai fazer falta, né? Nesse jogo também já fez falta nesse sentido, porque o Lucas Oliveira é o quê? Zagueiro. O Robert Renan dá pra dizer que é um zagueiro meia, que trabalha com essa bola longa, com saída, né, conduzindo a bola. Essa virada, essa fatiada, foi ele. E aí olha só, as possibilidades que ter um zagueiro com esse recurso podem trazer pro Vasco. Pra usar toda a explosão e vigor físico que ele tem, toda a força que ele tem contra o Ayrton Lucas. Aqui o Ayrton Lucas já bateu direto pra escanteio. E aqui nesse escanteio, a gente vai perceber o principal ponto que o Vasco estudou no Flamengo, que foi responsável pelo gol do time nessa aqui. Primeiramente, esse escanteio no lado direito, cobrado por um destro. A curva que a bola vai fazer vai ser pra fora da grande área, vai ser fugindo do gol. Já já você vai entender porque que é importante manter isso em mente. O fato desse escanteio vir com essa curva pra fora, olha a reação do Rossi. Ele vem pra trás e se posiciona pra defender alguma cabeçada. Aqui ele foi muito feliz nesse lance. Fica comigo, já já tu vai ver o contrário. Essa saída de bola aqui já deu um pouco mais certo, já pareceu ser um pouco mais redonda. Olha, o Plata sendo atraído por esse zagueiro. Aqui o Felipe Coutinho parece ser o Barros, né, que tá atraindo os volantes aí do Flamengo, olha só. E aí quando a bola vai direto no Paulo Henrique, olha a perseguição longa que o Ayrton Lucas tá fazendo. Ele vem aqui no campo de ataque e aí sobra espaço nas costas dele pra tabela acontecer, enquanto o Verratti tá prendendo mais um dos zagueiros lá atrás pro Paulo Henrique ter espaço pra explodir. E aqui falta do Flamengo, falta perigosa. Uma outra forma de explorar o vigor físico do Paulo Henrique, olha só, o Verratti dessa vez, ele tá fechando o passe de volta pro Rossi. Então ele tá forçando o lançamento do Léo Ortiz, com todo o time do Vasco já preparado pra que esse lançamento acontecesse como se fosse uma armadilha. O Paulo Henrique contra o Cebolinha aqui leva muita vantagem, o Vasco recupera essa bola e de novo consegue mais uma bola parada aqui quando ela pega na mão do Saul. Logo depois dessa bola parada que rolou o tal do escanteio, que eu acho que foi o X da questão que eles mais estudaram o Flamengo. O Felipe Coutinho com muita precisão nessa bola, ele levanta aqui embaixo no lateral esquerdo, pro lateral esquerdo escorar pro meio da área pro Verratti. Olha só como que o Verratti já tava esperando essa bola aqui atrás, olha. Ele arranca já esperando essa escorada pro meio. Só que o Puma, ele tava improvisado na lateral esquerda, ele é destro. Com o cara improvisado, a qualidade desse passe pro meio fica diferente, ele tem que usar a perna ruim. Então o gesto técnico dele já é um pouco diferente, já é um pouquinho mais esquisito. Ele acaba errando, o que poderia ser uma assistência pro Verratti. A bola pega no... vai pra linha de fundo pro escanteio, dessa vez aqui, no lado direito do Flamengo, ataque esquerdo do Vasco. Dessa vez, a curva da bola cobrada por um destro vai pra dentro. Isso, até certo ponto, muda de uma forma considerável o comportamento do goleiro, porque a trajetória da bola mudou, o comportamento dos defensores também muda. E aí, o que o Vasco estudou especificamente no comportamento da zaga do Flamengo em bolas levantadas na área? Pra ser mais específico ainda, o comportamento do Rossi, do goleiro. Existe uma dinâmica simples. No levantamento no segundo pau, o lateral faz uma parede pra atrapalhar a movimentação do atacante, e assim o Rossi, já podendo usar a mão, chega absoluto no lance pra conseguir ganhar essa bola no alto com a ajuda da parede do lateral. Escorando o atacante, elimina uma possibilidade de disputa e o Rossi chega tranquilo nela. Isso acontece em vários lances do Flamengo, que certamente o Vasco estudou. Olha só o Varela aqui já olhando de rabo de olho, porque sabe que se esse cruzamento vier no segundo pau, olha ele armando a base aqui e abrindo o braço, olha. O atacante nesse caso não quis disputar, mas a parede tá ali. O Rossi pega ela tranquilo de novo no alto. Só pra tirar a teima, cruzamento, lateral fazendo parede, e o Rossi chega absoluto no lance. E qualquer dinâmica diferente dessa, o Rossi começa a apresentar muito mais dificuldade pra sair do gol. O Rossi já não passa mais confiança nenhuma. Isso não passou despercebido pelo Vasco. Olha só esse lance que a bola não vem exatamente no segundo pau. Se ela vem no segundo pau, o Alexandre tá aqui, ele vai fazer uma parede nesse cara. Mas como ela chegou num destino diferente, olha só o Rossi se enrolando, olha. O Rossi não consegue sair bem, o atacante ganha no alto mesmo sem poder usar as mãos, obviamente, e o Rossi sai catando borboleta, pega de raspão na bola, ela quase entra. Mesmo em lance que parece que ele é o absoluto favorito, só de não ser no segundo pau ele fica um pouco receoso de sair, não sei o que acontece, olha só, ele não consegue encaixar essa bola simples. Aqui nesse cruzamento aqui não teve a parede pra fazer ele ficar absoluto no lance, então ele sai socando a bola mal, ele entrega ela no pé do Neymar na meia-lua e livre. Ele tem que se virar pra fazer essa defesa, e em bola parada que tem muita gente do adversário dentro da área, ele não tem como fechar essas dinâmicas, a defesa tem que ficar atenta na movimentação de todos os atacantes. Quando o Rossi decide sair na bola, que ele percebe que ele precisa sair, não é com muita confiança. Olha aqui, um soco fraco no alto, pega de raspão e a bola ainda sobra viva. É um perigo isso aqui, ó. Acabou não dando nada, mas é um perigo. Aí o Felipe Coutinho, que é destro, batendo o escanteio daqui, ele consegue botar uma trajetória na bola, um veneno nela o suficiente pra fazer a bola ter uma trajetória por cima da pequena área ali, onde o Rossi fica nessa zona de dúvida, onde o Rossi costuma falhar na saída do gol. E dessa vez o Verratti, que é o principal cabeçador da equipe, ele vai correr pro segundo pau, porque como a trajetória da bola é diferente, os jogadores já estão esperando que o Felipe Coutinho coloque esse veneno nela pra ela passar por cima da pequena área. Ela fazendo essa trajetória, deixa o Rossi na dúvida, ele não passa confiança nesse tipo de lance e não deu outra. Ele fica no meio do caminho e o Ryan já aproveitando já esse posicionamento do goleiro, ele nem testa ela firme pro gol não. Ele escora, ele dá uma escoradinha na bola com a cabeça pra ela pingar, pra ela ir morrendo de cobertura
por cima e faz o gol do empate. O Vasco no Campeonato Brasileiro tá aqui, ó, na boca da zona do rebaixamento. Enquanto o Flamengo é líder e bate todos os recordes, tem melhor ataque, melhor defesa, mais posse de bola e mais uma cacetada de coisa. O valor dos elencos, segundo o Transfer Market, o Flamengo é quase o dobro. O Vasco vale 108 milhões de euros e o Flamengo 195 milhões. O dobro seria 216. Então é quase o dobro a diferença de valor do elenco dos dois times, além da fase atual aqui da posição na tabela do campeonato. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida como esse jogo aqui. Então só agradecer a Deus por tudo. Pois é, Ryan. Correr ajuda e muito, mas estudar cada detalhe do adversário pra saber como se comportar em campo é fundamental. Vamos falar sobre o Vasco da Gama, nosso próximo adversário desta quarta-feira, jogo às 19h30 no estádio de São Januário. O Vasco vem de um bom resultado, né? Empatou fora de casa contra o Flamengo, todo o poderoso Flamengo, hoje líder do campeonato, né? Nosso adversário em breve aí na outra semana, e o Vasco tem desfalques importantíssimos para esse jogo contra a gente, né? Robert Renan chegou há pouco tempo, fez o gol da classificação do Vasco na Copa do Brasil, na disputa de pênalti, foi o último batedor, chamou até a atenção porque ele ficou com a pecha aí de perder um pênalti de maneira até um tanto quanto irresponsável no Internacional, né? Dando uma cavadinha, e ele que decidiu a ida do Vasco à semifinal da Copa do Brasil, batendo o último pênalti, já vinha se notabilizando como um titular ali, veio com esse status pro Brasil, né? Veio com esse status pro Vasco, chegou até a dialogar com o Bahia, e ele não vai poder jogar. Não vai poder jogar essa partida. Outro que não vai poder jogar é o grande destaque do Vasco nessa temporada, com sobras, né? A gente tem visto um Felipe Coutinho voltar a um bom nível, né? A gente tem visto outros jogadores ali do Vasco ter algum tipo de destaque, mesmo que oscilante, mas o grande destaque do Vasco se chama Ryan, moleque proveniente das divisões de base, que vem jogando muita bola, se valorizando a cada dia, fez gol, inclusive, contra o Flamengo, é o cara que é a esperança ali de algo diferente no ataque do Vasco da Gama. Ele não vai poder jogar nessa partida também, tá? Então o Vasco tem 2 desfalques importantes. Acho que é sempre bom trazer esse tipo de informação, né? Porque a gente tem problemas, a gente reclama dos nossos problemas, e isso é super válido, eu faço isso com frequência aqui. Já critiquei muito o elenco curto, a gente sabia, o Grupo City sabia, todo mundo sabia, Rogério e etc. Cadu, em companhia limitada, que teríamos possíveis 91 jogos, né? Vamos ter 80 jogos na temporada, e não dava para trabalhar com um elenco tão curto, mas enfim. Mesmo tendo os nossos problemas e reclamando deles, é importante também trazer os problemas do lado de lá, né? Tive um Ceará, por exemplo, com 6 desfalques, e agora o Vasco também com problemas aí, com uma ausência sentida demais de Ryan, que não vai poder jogar esse jogo, beleza? Isso, o Vasco, tendo essas ausências, se torna um time mais vulnerável. E aí eu não falo nem do Ryan, porque o Ryan é um jovem atleta da base que mostra muita qualidade, que mostra muito futebol, que vem se tornando um protagonista no Vasco, mas que o Vasco ainda tem opções lá na frente, né? O ataque do Vasco tem, sim, muitas opções de qualidade. O próprio David, o Matheus França, que chegou agora, né? Veio do Crystal Palace, salvo engano, na Europa, então tá tentando ainda se adaptar, mostrar seu futebol com a camisa do Vasco. Agora, defensivamente, não ter o Robert Renan pode ser muito importante, né? Pode ser muito bom aí pro time do Bahia, porque o Robert Renan foi o cara que deu um salto de qualidade nesse time do Vasco nos últimos jogos, né? Então, um moleque que tava mostrando qualidade na saída de bola, coisa que o Diniz preza muito, tava mostrando também muita força na bola aérea, e por muitas vezes, né, antes da chegada do Robert Renan, o Fernando Diniz estava preferindo, né, escolhendo colocar o volante Hugo Moura na zaga, né, compondo a dupla de zaga. E isso era muito ruim pro Vasco, porque o Hugo Moura é um volante, não tem o caguete de zagueiro, e ele ainda tem uma estatura muito baixa. Se vocês forem assistir os jogos em que o Vasco acabou perdendo pontos, o próprio jogo da Copa do Brasil de ida em São Januário, que empatou em 1 com o Botafogo fez gol na bola aérea em cima do Hugo Moura, um cara que também é muito criticado lá na torcida do Vasco, porque tem sim muita dificuldade, especialmente em lances individuais, já entregou a paçoca muitas vezes lá no Vasco. Então, claro que ainda tem a chegada do Carlos Cuesta, né, que é um novo zagueiro que chegou por lá, não sei como o Diniz vai tentar fazer essa dupla de zaga, pode ser Carlos Cuesta e o próprio Lucas Freitas, salvo engano, né, que é também outro zagueiro que tem à disposição lá do Vasco. Pode ser que seja aí uma dupla de zaga Carlos Cuesta e Lucas Freitas, acho que é o ideal, porque o Diniz vem recebendo muitas críticas colocando o Hugo Moura na zaga, mas é um time que se enfraquece ainda mais para um setor defensivo que, como eu falei, sofre muitos gols, e o Bahia tem que aproveitar isso, mesmo jogando fora de casa, viu, Douglas? Daí, família, deixa eu destacar primeiro esse vídeo que a gente acabou de reagir. Eu vou falar por mim, tá? Não posso falar por vocês. Mas assim, eu não tenho, né, esse conhecimento tático, até porque realmente você tem que ter, né, esse tipo de programa para parar, pausar, analisar cada take, cada imagem, movimentação. Então fica muito claro nesse vídeo que realmente há um trabalho de análise, de, né, estudar o adversário feito aí pelo Fernando Diniz. Não sei se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeo, mas eu achei interessante para também destacar aqui o trabalho do Fernando Diniz, que a gente vem aqui batendo, né, vem falando das insistências e saída de bola, demora para mexer, mas eu também falo, né, que é um ponto forte do Vasco, que é um cara que consegue dar um padrão, principalmente com bola. Não é à toa que o Vasco tá ali, né, na parte de cima em relação a gols marcados, e também me parece que é ainda, né, o time que mais fez gols
fora de casa. Então, assim, o que a gente fala muito do trabalho do Fernando Diniz é buscar um equilíbrio, né? Mudar o time no momento certo, não demorar, o time vai cansando, perdendo a perna, e o Diniz segura até o limite. Eu acho isso, eu acho, né, um erro. Tem muita gente que pode achar que o Fernando Diniz mexe no momento correto, e faz parte, perdão. Mas houve um trabalho aí do Fernando Diniz, né? Esse canal aqui, o Futebol Máximo, destacando. Então a gente tem que destacar também essa análise que foi feita pelo Fernando Diniz, né? Claro, o Flamengo tem muito recurso, tem muita qualidade. Você viu ele falando ali do valor do elenco, né? Então assim, é difícil você não sofrer contra o Flamengo. Mas como o Azevedo, eu coloquei esse corte aqui no nosso vídeo, nosso segundo vídeo do dia, né? Ele trabalha lá com o Cantarelli no Charla, ele falou, há muito tempo o Vasco não joga contra o Flamengo com essa coragem. De fato, isso é verdade. O Vasco marcando alto, pressionando em vários momentos, com essas movimentações que ele destacou aqui, e o Vasco criou, né, algumas oportunidades. Claro que o Flamengo criou mais, claro, por todo o recurso e talento que tem, mas foi uma partida bem equilibrada, na minha opinião, e por essa análise aqui a gente pode destacar também pelo trabalho do Fernando Diniz, apesar de achar que ele poderia ter uma outra estratégia, né, com um jogador com um ataque de mais mobilidade na frente, né? Família, em relação aos torcedores do Bahia, o Bahia também tem os seus desfalques, né? Eu tava vendo Caio Alexandre não tá jogando, o próprio Eric, né, um volante que eu gosto muito, que é do Atlético Paranaense, tem desfalques também no comando de ataque, mas chegou esse tal de Sanabria aí também. E assim, como eles pontuaram ali, o Ryan vai fazer muita falta, né? O Ryan é um dos principais jogadores no ataque, eu acho o principal jogador, e o Robert Renan também. Pela questão do entrosamento, saída de bola, que é um cara que ajuda muito nesse sentido, e ritmo de jogo, né? Seria importante ele ter uma sequência aí, até visando esses jogos aí contra Cruzeiro e Palmeiras, e claro, até o final do ano, bem para jogar, né, a semifinal contra o Fluminense. Então vai fazer muita falta também nesse sentido que eu tô pontuando aqui. Ritmo, entrosamento e tudo mais. Mas entendo que o Lucas Freitas é um jogador que vai entregar, vai nos ajudar e vai, né, performar ali, se Deus quiser, junto com o Carlos Cuesta. Em relação ao Ryan, tá aqui uma informação de agora há pouco, do canal Atenção Vascaíno, está aí, ó. O atacante Andrés Gomes será o substituto de Ryan no time titular do Vasco para o jogo contra o Bahia. Perfeito, tá? Tava pensando, o Diniz, será que vai optar pelo David e tal? Não. É o jogador realmente para jogar, ainda mais aqui pelo lado direito, e foi o que eu comentei com vocês, né? Toda a oportunidade que o Diniz tiver para colocar esse jogador, coloca. Bota ele em campo. Ele precisa ganhar ritmo, ele precisa ganhar confiança, né? De repente, daqui a pouco sai um gol dele aí, já saiu 2 assistências, porque é um jogador que traz uma dinâmica diferente do Ryan, que ele é mais leve, né? Ele consegue ajudar, né? Tipo um Peck da vida. Também diferente ali do Nuno Moreira. Então esse cara tem que jogar. Esse cara tem que jogar porque ele pode nos ajudar tanto no Campeonato Brasileiro e trazer uma dinâmica diferente para esses jogos decisivos aí da Copa do Brasil. E aí, família, finalizo aqui com essa notícia que, claro, vai ajudar o Vasco financeiramente falando, mas já dá um aperto no coração, porque realmente é um jogador que está desenvolvendo, que está evoluindo, e foi o que eu falei aqui num outro vídeo, né? Infelizmente, a gente não vai ver o auge do Ryan, né, com a camisa do Vasco. Isso vai acontecer, provavelmente, claro, na Europa. Mas tá aí, ó. Tendência é que Ryan seja vendido para um gigante da Europa. O Vasco está esperando aí uma proposta, a multa, né, que é 40 milhões de euros, 250 milhões de reais. O que pode acontecer, segundo o canal aqui, Atenção Vascaínos, é o Vasco diminuir pouca coisa em relação a esse valor, pouca coisa. Aí eu não sei, né, o que vai acontecer dentro dessa negociação. Sei lá, 30 milhões de euros, 25 milhões, 35 milhões... e o Vasco vai ter um percentual, me parece que essa é a ideia. Mas o Flávio Dias falou que ele já está vendido, né? Já existe aí essa condição dele sair em janeiro e ser a maior venda da história do Vasco, família. Espero que, né, seja um dinheiro que possa acelerar, né, os processos do Vasco nessa RJ, né, acertar alguma coisa em relação a essa parte financeira, as dívidas que seja, e claro, né, nos ajudar em questão de estrutura e também, né, no time do Vasco, porque realmente vai perder um jogador de muito talento, né? Que é o Ryan. Também a gente tem que destacar o trabalho do Diniz nesse sentido. Foi um profissional muito importante que ajudou a desenvolver esse atleta. Assim, a gente tem que falar, tem que destacar. Era um jogador que até a chegada do Diniz, a gente não trabalhava aqui com essa possibilidade, a maior venda da história. Tanto que, né, a gente cogitou aqui vender o Ryan, sei lá, por 88 milhões na época ali do Textor, e hoje, olha só, né, a diferença. A gente está falando de um valor de 250 milhões de reais.
A gente tem que destacar, claro, a competência, o empenho, a dedicação do Ryan, o talento, mas o Diniz foi figura fundamental nesse processo aí, na melhora, né, no destaque do Ryan. Fui!